Salve, salve, meus irmãos! O vídeo prometido 28. Eu vou contar uma historinha sobre o nosso crescimento espiritual. Eu espero vocês logo depois da vinheta. Então, meus irmãos, estamos chegando ao 28º vídeo da nossa série falando sobre Umbanda. Eu tenho feito isso desde o começo do ano. Já são 28 semanas ininterruptas, toda quarta-feira, e tem sido para mim um prazer muito grande, uma motivação, tem sido um desafio pensar no tema, conversar, contar aqui algumas histórias sobre a minha experiência enquanto umbandista, enquanto religioso, porque mesmo antes da Umbanda sempre estive voltado para as questões da religião, consegui, graças a Deus, fazer um curso, uma pós-graduação em teologia, sempre gostei muito. Quando eu escrevo os meus livros sobre Umbanda, tenho sempre a preocupação de pesquisar, de buscar informações, conhecimentos, jamais criticar alguém, ou o que quer que seja. Quer dizer, tudo que eu falo aqui são as minhas visões, mas baseada nas minhas conversas, nos meus estudos, naquilo que eu percebo, naquilo que eu vejo, no andamento da nossa religião na atualidade, que está precisando mesmo de uma repensada diante de tantas coisas que têm acontecido, tantas divulgações. Vocês que acompanham os vídeos aí têm ouvido eu falar sobre algumas tomadas de decisões ou algumas divulgações complicadas, muitas perigosas, mas não é o caso no dia de hoje. O dia de hoje é para contar uma historinha com esse fundo de moralizante, no sentido de vamos escutar, vamos colocar isso dentro da nossa alma e colocar isso em prática na nossa vida. Ninguém pode refazer o passado, né? Mas nós podemos começar um novo futuro, e a nossa caminhada é sempre em direção à espiritualidade, a melhorar a nossa trajetória reencarnatória, né, de todas as encarnações passadas e tudo que nós vivemos, e por isso em algumas coisas estamos aqui pagando. Eu não gosto muito dessa palavra pagando, mas é saldando algumas dívidas ou tendo novas oportunidades de crescimento, eu acho mais adequado, né? Então, há muito tempo atrás, bota muito tempo mesmo, sabe? Para lá de 20 anos, eu li uma história, e eu, como falei no vídeo anterior, não sei muito bem se foi o Chico contando ou algum outro espírita contando uma história, e que eu acho muito prudente nós, baseado também no vídeo anterior que eu falava de religiões, por exemplo, de celibato, que o sacerdote fala do celibato e não cumpre o celibato, essas coisas e outras mais que eu tenho certeza que todos vocês aí têm muitos exemplos para somar a esses exemplos que eu dei, né? Então conta-se a história de que um dirigente espiritual, um sensitivo, né, excelente sensitivo, que tinha uma conexão muito boa, quer dizer, os seus chakras estavam alinhados e abertos com a espiritualidade, principalmente o terceiro olho, né, o que na Índia se chama de Ajna Chakra, muito já desenvolvido. Então era um bom médium, né? No terreiro, na fala do terreiro de Umbanda é um bom médium. Em outras religiões falaríamos bom aparelho, bom sensitivo, né? Ele era excelente, ele tinha um trabalho muito bom na casa que ele levava à frente, né? As pessoas que iam ao terreiro dele, ao templo, não necessariamente um terreiro de Umbanda, na época nem era terreiro de Umbanda o exemplo, eram sempre agraciadas, as suas questões eram, se não resolvidas, bem encaminhadas, esclarecidas, né? Os caminhos se abriam para soluções, decisões. Era uma casa que trazia uma ajuda muito grande às pessoas, né? Um bom médium. E certa vez, ele, depois de toda a trajetória, e ele sabia usar da sua sensitividade, da sua sensibilidade, da clareaudiência, da clarividência, ou fosse qual fosse, para colocar a serviço das pessoas que iam ali. E certa vez, como todos nós, ele veio a deixar o corpo,
né? Deixava o corpo e, sendo encaminhado pelos espíritos, chegava às portas de uma colônia espiritual, de Aruanda, se for o nosso caso, de umbandistas, né? Ou qualquer outro nome, do céu, vamos resumir assim, do céu da religião. Chegava lá para poder entrar, cruzar os portões energéticos, né? Quer dizer, passar por uma outra fase, trocando em miúdos, da sua roupagem que era física e agora não mais. E ele foi interceptado por um irmão de luz que à porta estava e disse: meu irmão, você vai voltar. Ele disse assim: por que eu vou voltar? Não, você vai voltar. Você vai ter que voltar porque você tem um novo aprendizado, você vai ter que aprender, você vai ter novas oportunidades de refazer as coisas. E nessa conversa que eles tiveram, esse irmão que desencarnou, né, que deixou o corpo, começa a falar para o irmão da porta, o porteiro, né, que ele fez tantas coisas boas, que as pessoas davam testemunhos excelentes do trabalho espiritual que ele fazia com elas, né? Fossem eles de cura, de orientação, de desfazer energias mais deletérias, o que fosse, que ele era excelente, que o feedback que ele tinha das pessoas era muito bom, não só dos que eram assistentes, como também o corpo mediúnico, né? Os seus sensitivos que trabalhavam na casa, e todos falavam sobre isso. E pacientemente, como costuma ser, o nosso irmão de luz, que estava ali na conversa, na porta da entrada da cidade, para onde ele deveria entrar ou para onde ele queria entrar, começa a conversar com ele e a mostrar para ele a vida dele na Terra, dizendo que ele realmente era um sensitivo muito bom, que ao longo de outras experiências, e mostrou isso a ele, ele desenvolveu a habilidade da conexão com o plano espiritual, que eu falei do Adina Chakra, que é um desenvolvimento, é a abertura do que eles chamam no Oriente do terceiro olho, que favorece o contato com a espiritualidade, favorece através de exercícios, através de meditação, através de empenho nosso, o contato com esse mundo e o entendimento, porque a gente às vezes tem a imagem, mas não tem o entendimento, né, daquilo que está vendo. Isso é treino também, como todo médium é treino, né? E mostrou a ele que ele tinha essas habilidades e que realmente mostrou alguns exemplos onde ele deu às pessoas consolo, conforto, cura, direcionamento, as pessoas eram gratas. Mas o nosso irmão de luz disse para ele: entretanto, você... E aí mostra a ele uma parte da vida dele, que não só ao momento em que ele estava dentro do templo, à frente da casa, como dirigente ou no trabalho espiritual, em que ele muitas vezes não respeitava algumas regras da casa que a espiritualidade teria imposto à casa para que pudesse funcionar. Ele não correspondia, não acatava. Ele, por exemplo, em momentos de raiva do vizinho, que estava com a música alta, proferia palavras com baixas vibrações, tipo inferno, diabo, essas coisas todas. Em alguns momentos ele era impaciente com ele mesmo, diante das situações dele, dos sentimentos dele que eram colocados à prova para ele superar. Paciência, tolerância, resignação e outros tantos que todos nós sofremos. E ele não conseguia. Aí o irmão de luz pergunta a ele: você foi muito bom para tantas pessoas e eu lhe mostrei todas elas. Agora eu lhe pergunto: será que você foi bom para a pessoa mais importante do seu aprendizado na encarnação terrena, que era você? E diante de tantos exemplos mostrados a esse irmão, ele entendeu que podemos ser maravilhosos instrumentos de Deus. Podemos fazer coisas muito boas porque temos o desenvolvimento das percepções extrasensoriais.
mas podemos falhar conosco mesmos. Então, o irmão chegou na porta para entrar no céu, foi barrado e teve que retornar. Então, como eu disse logo no começo da nossa fala, a gente não pode voltar para refazer o que já foi feito. Mas nós podemos começar a partir de agora, fazer o novo. Então vamos prestar atenção naquilo que nós somos e fazemos, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós erramos também, porque cresce quem reconhece o erro, cresce quem busca melhorar, quem busca até entender que não consegue, que é limitado demais, mas reconhece. Para que quando a gente chegue lá na porta, o porteiro de luz, não que impeça ou não impeça a nossa vinda, porque isso pertence a Deus, né? Como a gente costuma dizer na Umbanda, é na hora da balança de São Miguel que nós estaremos diante de nós mesmos, com tudo que aprendemos dos outros, mas os outros não serão pesados no nosso momento de peso, né? Os outros, porque não fizeram ou diziam e não faziam, isso não importa. O que importa somos nós na balança de São Miguel. Que São Miguel possa pesar essa balança para todos nós com equanimidade, com doçura e nos mostrando o tempo inteiro qual a melhor forma de sermos Deus em ação. Porque essa é a nossa missão na Terra, reconhecermos-nos divinos, tão divinos, capazes de não só ajudarmos os outros, mas acima de tudo, nos ajudar, crescer, evoluir e retornar à casa do Pai. Que Oxalá nos abençoe, hoje e sempre. Na próxima semana estaremos de volta com novas histórias, com novas conversas sobre a nossa querida e amada Umbanda. Salve, salve, meus irmãos! O vídeo prometido 28. Eu vou contar uma historinha sobre o nosso crescimento espiritual. Eu espero vocês logo depois da vinheta.